Glória a Deus. Bom, você pode estar estranhando nesse momento, porque o apóstolo parece mais jovem, com cabelo mais pretinho, mas a altura continua a mesma, não é mesmo? Mas na verdade, o apóstolo e a bispa foram visitar o pastor Felipe, meu irmão, que quem acompanha aí pelas redes sociais sabem que nasceu o baby, né, o bebezinho do Lipe, lá nos Estados Unidos, e graças a Deus eles puderam ir lá babar um pouquinho, né? Que netinho novo, coisa gostosa, né? Todo fofinho. Então eles estão lá acompanhando a gente pela internet. Então, igreja, manda um beijo para o apóstolo e para a bispa. Eu vou contar até 3, você faz um glória a Deus aí para mostrar que vocês estão aqui, amém? 1, 2, 3. É isso aí. Então, um beijo para você, apóstolo, bispa, Lipe, Caitlin e o Baby Léo também, que não está entendendo nada, mas está lá junto com certeza, pelo menos dando uma choradinha, né? Para dar aquela emoção, né? Primeiro filho do Lipe, o Lipe tem que, né? Mas legal quando dá aquela choradinha, dá um trabalho, né não? Mas é isso aí, gente. E para continuar, na série que o apóstolo estava trazendo para a gente aqui, eu creio que as pessoas que vieram aí nos últimos cultos devem estar sabendo que a gente tem falado muito sobre festa, meio que aproveitando o embalo do aniversário da nossa igreja, que está sendo esse mês aí, né? 20 aninhos, também uma igreja já não tão jovem assim, uma jovem senhora, né? E eu quero continuar dando prosseguimento também com o tema Festa no Céu, tá? E em primeiro lugar eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3. Lucas 15, 3. Amém? Então abre aí sua Bíblia, a Bíblia no celular, a Bíblia física, do jeito que você trouxer aí, não tem problema. E é isso aí, vamos lá. Eu vou começar contando 3 parábolas que Jesus deixou pra gente, tá? Essas parábolas nada mais são do que histórias que Jesus gostava de contar para elucidar, para dar uma ilustração mais interessante ou mais fácil de compreender para o povo daquela época e óbvio para a gente também, tá? E vamos começar no versículo 3 então, que fala assim: e ele lhe propôs esta parábola, dizendo, né, Jesus começou a falar, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Amém? Essa é a primeira, vamos lá para a segunda. Está no versículo 8, se você se perdeu aí. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? E a terceira parábola, já emendando, essa eu vou dar uma reduzidinha, vou dar um resumo aqui para vocês, porque ela é um pouquinho mais comprida. É uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, certo? E certo homem, ele era um homem rico, um comerciante, e ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo dele chega para ele e fala, pai, é o seguinte, eu quero viver a vida. Eu acho que você já me ensinou tudo que você podia ensinar para mim, então eu vou para cair na gandaia mesmo, quero viver minha vida. E então vamos fazer o seguinte, você me adianta a minha herança, tá? A minha parte da herança você dá para mim, e eu vou por aí, vou viver minha vida, vou fazer minhas coisas, beleza? E tá tudo tranquilo. E aquele pai foi e realmente adiantou ali a herança, creio que algum peso no coração, mas ele foi e fez, deu o dinheiro ali para o filho, e o filho pegou o seu dinheirinho e foi para a cidade ali, para a vila, para gastar esse dinheiro. E ele começa a gastar o dinheiro com tudo que ele queria experimentar na vida. Então ele foi para bebidas, para comidas, para mulheres, em casas de prostituição e tudo mais, e fala ali que ele acabou com o dinheiro. Chegou um momento que ele estava parecendo um mendigo, maltrapilho, com fome, passando realmente necessidade. E esse homem, ele chega
há um ponto que ele olha uma criação de porcos, e os porquinhos estavam ali comendo lavagem, né? E ele olha para a lavagem dos porcos e fala, que delícia, queria tanto essa lavagem. E aí ele vê que, poxa, ele está olhando para a lavagem dos porcos, querendo a lavagem dos porcos, sendo que o pai dele tem um monte de servos que ele trata muito melhor do que esses porquinhos. Então, se ele voltasse, pedisse perdão e fosse aceito simplesmente como um servo pelo pai dele, pedindo todo o perdão de coração, ele talvez conseguisse retomar uma posição ali na casa, conseguisse trabalhar e pelo menos não comer a comida dos porquinhos, deixar os porquinhos comerem em paz. E ele vai para o pai dele, eu imagino que ele foi, né, no pontinha do pé ali para o pai dele, e ele chega e fala, né, aqui no versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se, amém? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas histórias, que trazem uma ilustração um pouquinho diferente, mas a base é toda a mesma, tá? Vamos começar pela história da ovelhinha, tá? Essa história da ovelhinha já é uma história famosa. Aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas, uma delas deu fuga, foi para o meio do deserto, saiu foragida, e esse pastor, ele vai atrás dessa ovelha, ele pega as outras 99, deixa lá no aprisco, né, no lugar onde ficam as ovelhinhas, e ele vai atrás dessa ovelha, e ele consegue achar a ovelha, recuperar a ovelha, e depois se alegra com a sua família por ter encontrado a ovelha. E Jesus, ele compara isso a um pecador que é resgatado, e a festa que há no céu, quando esse pecador, ele é resgatado. Legal, glória a Deus, bênção demais. Mas às vezes a gente coloca essas histórias muito para longe da gente. Como assim, pastor? Você quer colocar essa história lá para aquela pessoa que não vem na igreja, para aquela pessoa que não conhece Jesus, para aquela pessoa que ainda não ouviu falar sobre Jesus. E na verdade, essa história ela se encaixa perfeitamente para mim e para você, que não deixamos de ser pecadores, né? A natureza é pecaminosa do ser humano, porém nós lutamos contra o pecado para que não nos perdemos, assim como o pessoal lá de fora. E o que eu quero trazer nessa noite para vocês é entender onde isso se aplica na sua e na minha vida, onde isso se aplica na vida do cristão, em qual momento o cristão faz com que ocorra uma festa no céu também. E o que eu acho de uma curiosidade muito interessante para dizer para vocês sobre essa história das 100 ovelhas, eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa que está um pouquinho além dessas escrituras. E o que está falando além dessas escrituras, que não está exatamente escrito, mas se a gente pegar e estudar um pouquinho, a gente consegue encontrar? Que é o seguinte, beleza, a ovelhinha se perdeu, a ovelhinha foi achada. E há um momento ali, que o pastor está carregando a ovelhinha nos ombros. Olha que legal, bonito. O pastor ele foi carregar a ovelhinha nos ombros. Olha, por que será que ele carregou a ovelhinha nos ombros? Será que a ovelhinha estava muito cansada já? Estava fadigada, coitada, pobrezinha da ovelhinha. Mas eu vou tirar um pouquinho dessa poesia de vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que está por trás dessa parte. Todo pastor, até hoje, existem ainda alguns grupos mais específicos de pastores, tá, lá na região de Israel, eles andam com algo em sua mão, que é como se fosse uma varinha encurvada assim na ponta. Não sei se vocês já viram em alguma, sei lá, pode ser numa peça de teatro, ou até mesmo nas novelas bíblicas da Record, né? Você já deve ter visto em algum lugar, e aquilo ali tem, na verdade, dois nomes, porque aquilo são dois instrumentos e um só. Aquele objeto que o pastor segura, ele se chama cajado, de um lado, e vara do outro. Inclusive, se você pegar Salmos 23, fala
A tua vara e o teu cajado me consolam, certo? Então assim, por que aquele objeto ele faz duas funções? E quais são as funções desse objeto? Tem um lado curvadinho, né? Que está assim para cima normalmente. Esse lado curvadinho ele serve para ele puxar a ovelhinha. A ovelhinha está fugindo, ele vai lá, pega e puxa para perto dela. Pô, legal. E o outro lado, para que serve? Cara, ela é uma vara. Ela é uma vara fininha assim. É para correção da ovelhinha. Então, por que correção da ovelhinha? Por dois motivos. Pode ser que a ovelha ela fique assustada no momento ali que o pastor vá pegá-la e se debate e acaba se machucando e machucando o pastor. E também tem um outro motivo, que naquela região, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o tratamento que é dado para os animaizinhos com óleo, com azeite, tá? Os animaizinhos eles eram ungidos na cabeça e principalmente na região das orelhas, para impedir que entrassem o quê? A mosquinha fosse lá, plantasse seu ovinho, nascesse a larva e a larva começasse a comer o cérebro do bichinho. Então o que acontecia em algumas vezes? Essa ovelhinha estando perdida, ela não tinha a unção sobre a sua cabeça, essa proteção, e o que acontecia? A mosquinha pousava no ouvidinho dela, botava os ovos, as larvinhas iam e comiam o cérebro dela, pelo menos parcialmente, e a ovelha ficava pirada, a ovelha ficava maluca. E qual ovelha maluca? Muitas vezes ela ficava, começava a se debater, começava a fazer algumas coisas que não eram natural da ovelhinha, porque ela queria, no mínimo, bater a cabeça para tirar aquilo que estava dentro dela, e poderia machucar o pastor e machucar ela mesma. Então o que o pastor fazia? Através daquela varinha, ele batia nas perninhas da ovelha, às vezes quebrava, às vezes destroncava um pouquinho, para poder pegar ela e carregar nos ombros. Nossa pastor, você acabou de trazer uma outra visão para essa história, era tão bonitinha. Ela continua sendo linda, é uma história linda, porque o pastor ele simplesmente poderia ter falado, eu ainda tenho 99, mas ele ama tanto que ele quis ir atrás daquela ovelhinha. Mas quantas das vezes a gente acaba se pegando numa situação de tipo, poxa, a gente recebe uma correção de alguém, ou a gente vem num culto, tem uma palavra de correção e a gente vai para casa pensando, nem foi para mim, nem foi comigo que falou hoje, deve ter sido para o Joãozinho, terrível cara, né Joãozinho, terrível, deve ter sido para ele. Mas cara, na verdade é o seguinte, Deus ele tem realmente o tratamento específico para cada um de nós. E eu vou te falar que quanto mais forte for o teu tratamento, mais forte, confrontador, for aquilo que o Evangelho causar sobre você, mais perto de Jesus você fica. Vou te dar um exemplo muito simples. Quem já ouviu falar do apóstolo Pedro? Apóstolo Pedro, se você pegar na Bíblia, os momentos que Jesus confronta Pedro, muitas das vezes eu vou te falar, cara, que se fosse muitas pessoas que você e eu conhecemos, a pessoa tinha saído da igreja. Você fala, mano, eu não sou o demônio para ele falar assim comigo? Porque tem um momento, por exemplo, que Jesus vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, na boa. Mas com a nossa geração, que tudo dói, tudo machuca, tudo fere, ouvir uma palavra de confronto, muitas das vezes ela fala, ai não, o pastor quebrou minha perninha, então agora já não quero mais. Deixa ele ver quando melhorar se eu não vou fugir de novo. Tudo aquilo ali é para proteção, porque quando chegar até o local onde estão as outras ovelhas, ela vai ser tratada, vai ser cuidada, vai estar de pé e mais forte. E eu vou te falar, ela vai pensar 2 vezes antes de fugir novamente. Deus ele tem um amor tão grande para conosco que ele deixou um manual de vida para nós. Mas quantas das vezes a gente tem tentado pegar o Evangelho, pegar a Bíblia e adequar a Bíblia na nossa vida, não adequar a nossa vida ao Evangelho. E eu vou te falar que se o Evangelho não tem trazido confronto para você, mas pastor, você está, sei lá, quase 30 anos na igreja, o Evangelho ainda te confronta todos os dias, cara, todos os dias me confronta. Porque a gente precisa conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. O conhecer a Deus é um relacionamento diário que vai crescendo, e você vai ficando mais próximo, e você vai conhecendo mais Jesus, para que você possa se tornar mais
como Jesus. Até o termo cristão, acho que vocês já ouviram falar sobre isso. O termo cristão é como se fosse pequeno Cristo. Então é o seguinte, você está querendo ser a imagem e semelhança de Jesus. E sabe quando que a gente foi a imagem e semelhança de Jesus? Quando o ser humano foi criado. Lá no começo, lá em Gênesis, fala assim, ó. Está lá Deus, presencialmente, e é dito que ali deveria estar também Jesus e o Espírito Santo, devia estar os três, porque ele fala no plural, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então antes da queda, antes do homem ser realmente, deixar o pecado entrar sobre a sua vida, ele era feito à imagem e semelhança de Jesus. E essa imagem de semelhança, ela vem sendo quebrada toda vez que a gente peca e a gente se afasta do Pai. Então quanto mais perto você fica do Evangelho, mais perto você fica de Jesus, mais confronto, mais cajadada você toma e mais parecido com Jesus você fica. Segunda história, vamos lá. História das dracmas. A moça tinha 10 dracmas. O que era uma dracma, pastor? Era o equivalente a um salário. Então assim, a moça ela estava guardando sua finança ali, guardou ali seus 10 salários, salário de 10 meses ali, onde ela guardou com todo o suor do mundo, e ela conseguiu juntar. E de repente ela perde uma dessas dracmas. Ela perde, ou seja, perdeu um mês de salário. E o que ela faz naquele momento? Ela para tudo que está fazendo, pega os outros 9, deixa no cantinho ali, e ela vai atrás de buscar aquela dracma. E uma coisa muito interessante que eu acho desse ponto aqui, é o seguinte, você pode ter 100 reais na sua mão. Quem já perdeu dinheiro na rua aqui? Acho que todo mundo já acabou perdendo, nem que for pouco, mas perdeu de alguma forma algum dinheirinho na rua, né? E o que acontece? Quando a gente perde dinheiro, a gente fala, caramba, meu, que droga, velho. Aquele dinheiro podia estar fazendo tal coisa com ele. O dinheiro em si, aqueles 100 reais, vamos falar que você perdeu na rua, ele deixou de ser 100 reais? Deixou de ser 100 reais, gente? Não deixou. Ele continua sendo 100 reais. Na sua mão ou na mão de outra pessoa, ou enfim, escondido embaixo do tapete, ele pode continuar ali, mas ele continua sendo 100 reais. Mas na sua vida, ele vai ter algum valor novamente, se você não encontrar ele? Se ele não estiver no lugar certo, que é a tua carteira para você gastar? Então mesmo aquilo que tem valor, que nós temos muito valor para Deus, Deus ele te ama, ele ama cada um de nós, nós somos filhos. E mesmo você tendo muito valor, você fora da posição de filho, você fora daquilo que Deus te fez para ser, você já não vale mais como você deveria. Deus nos criou para fazer realmente cumprir a vontade dEle nessa terra, e para poder viver na eternidade com Ele. Agora tem gente que acaba se perdendo no meio do caminho, e perde a autoridade, perde a posição de filho. Mesmo você tendo toda o brilho e tudo mais, ele se esconde embaixo do tapete. E engraçado que ele fala aqui, ó. O que ele fala? Ele fala, a mulher ela pega, acende a candeia, ou seja, ela pegou uma, que na época era como se fosse uma lanterna, então ela foi procurar embaixo da cama, foi procurar em cantinho, e começou a varrer para poder achar em algum canto. E quantas das vezes a gente mesmo acaba não querendo se esconder, colocar de lado aquilo que Deus tem para nós, e simplesmente esquece que todo o nosso valor está naquilo que Deus nos criou para ser. Deus te criou para ser muito mais do que você tem feito. Você foi feito filho, você tem essa herança, você tem esse poder. Entenda isso. E por fim aqui vamos falar agora um pouquinho da parábola do filho pródigo, tá? Que é a mais conhecida aqui das três, né? E alguns detalhes que eu acho muito interessante nessa parábola são os seguintes. Primeira coisa, ele vai, se levanta, ele quer a sua herança e não está nem aí. Se a gente for até o final
desse trecho aqui, a gente vê que quando ele chega para o pai, ele recebe 3 coisas do pai. Vamos lá para vocês lembrarem aqui, ó. Chegou, abraçou, correu, abraçou. Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Vamos com calma aqui nesse pedaço. Ele começa falando da melhor roupa. A melhor roupa significa que aquele homem estava bem vestido, estava bem trajado? Com certeza não, ele estava que nem um mendigo. Inclusive, a roupa, o jeito que se vestia, ele dizia muito sobre quem você era naquela formação ali. E tudo leva a crer que esse filho perdido, ele já estava maltrapilho, já estava tipo um mendigão mesmo. Porque se ele já estava querendo comer comida de porco, ele já devia estar na pior. E o que acontece? Sabe quem se vestia mal nessa época? Os escravos. Os escravos eram os que tinham as roupas mais simples, mais sujinhas, piores, porque eles não ganhavam dinheiro. Então eles ganhavam comida, eles podiam servir e ganhar comida, era o que eles podiam fazer. E aí aqui ele fala sobre a túnica, sobre a roupa, ele fala sobre sandálias. Sabe quem andava descalço nessa época? Os escravos. Os escravos andavam descalços. As sandálias significavam que aquele homem que estava trajando aquelas sandálias era um homem livre. Escravo não tinha sandália, escravo andava descalço. Então ele, de um homem rico, poderoso, herdeiro, ele começou a ser considerado por todos que olhavam como um escravo. E tem um terceiro item aqui que eu acho que é o item mais importante, tá? Ele fala sobre um anel. Fala, traz o anel e bota no dedo dele. Que anel que é esse, pastor? Existia um anel naquela época que era um anel chamado anel de selar. Esse anel de selar, ele nada mais era do que um anel que era feito para aquela família. Tinha muitas das vezes o brasão da família, e só quem tinha aquilo, ou era rei, ou era um oficial, ou era pelo menos um comerciante muito rico. E aquele comerciante, ele podia não ter R$1 no seu bolso, ele podia não ter nada, tá liso. Mas se ele chegasse para qualquer mercadante daquele lugar, qualquer um que tivesse mercador, né? Qualquer um que vendesse coisa naquele lugar, ele fosse pagar por algo, ele não tinha dinheiro, ele pegava o seu anel de selar, era passado ali como se fosse uma cera, e ele carimbava com aquele anel. Aquilo era como se fosse uma assinatura, dizendo, olha, se eu não pagar, a minha família, os bens da minha família estão aqui colocados. Ou seja, era um poder de familiar, um poder de herança, um poder de filho, que esse homem tinha. E é deixado bem claro que tudo isso ele largou para trás, para viver da maneira que ele queria viver, para experimentar coisas que ele achava que era o melhor para ele. E eles recolocam esse anel do dedo dele, e ele novamente vai poder ter os poderes de filho. E cara, uma coisa que eu acho interessante, inclusive nessa parte aqui, né, sobre o próprio filho pródigo, é uma questão que tem sido muito levantada nesses dias atuais, em relação ao quanto o pecado ele pode nos tirar a filiação em relação a Deus. Como assim, pastor? Tem gente falando por aí que você pode pecar, que não tem problema, você vai continuar sendo filho de Deus. Tem gente falando por aí que você pode deixar de lado toda a sua filiação, deixar de lado tudo aquilo que Deus colocou sobre você, que você vai continuar sendo filho. Agora, eu te pergunto, só por essa palavra, e eu vou te falar que eu tive essa conversa com um pastor, tá, que é teólogo, que é pós-graduado e não sei o quê, e a gente chegou nesse ponto que eu falei, cara, e aí? E ele falou, não, realmente, tem alguns pontos aí, mas pensa no seguinte, esse rapaz, ele era enxergado, todo mundo via ele como o quê?
Vamos lá, juntos. Escravo. Ele não tinha sapatos, ele tinha roupas furadas, ruins, já podrinho. Ele já não tinha mais o anel da sua família no dedo. Ele já não tinha mais herança, certo? O que fez ele ter tudo isso novamente? Foi o arrependimento. A volta, porque ele voltou para o pai, pedindo perdão e implorando, falando: olha, pai, eu sei que eu não sou mais digno, mas, poxa, por favor, deixa eu ficar só por aqui assim. Quando nós vamos para o pai, arrependidos, quebrados, quebrantados, nos jogamos aos pés do Senhor, aí ele vem, olha para nós e abraça. Foi esse o jeito que ele chegou. Ele chega, cara, eu imagino, essa vai direto lá para Ohio, porque as histórias familiares dos Sardinhas. Ó, eu quando era pequeno eu era meio terrível, tá? Eu era agitado, não de fazer nada, assim, maldades, mas era bagunceirinho, né? Aquelas crianças que 220, assim, era pouco, né? E, cara, eu tinha uma pessoa que ela me protegia muito nessas situações, que chama Vera Márcia. Vera Márcia, vocês talvez conheceram ela há um tempo atrás. Ela, no começo desse ano, a mulher se casou, mudou para o sul, está lá casada, né? Mas no período que esteve conosco, ela era como se fosse o escudo das minhas, quando eu bagunçava, quando eu fazia alguma arte. Quem ela era? Ela cuidava de mim. Ela era tipo uma babá, que ela foi contratada para ser babá, mas ela acabou virando da família, sabe? Aí ficou só 30 anos lá em casa. E aí, o que acontece? Toda vez que eu aprontava, ela dava um jeito de esconder, até eu estar na escola. Aí quando eu estava na escola, ela contava para o meu pai. Por quê? Porque ela pensava, ó, se ele ficar muito bravo, ele não vai dar umas palmadas no Fernando. E aí, o que acontecia? Eu já sabia que era assim. Porque que acontecia? Eu ia, por exemplo, vou dar um exemplo, alguns exemplos do que eu fiz aqui, né? Tipo, na época de criança. Eu não sei, há 30 anos atrás, se vocês se lembram, mas na época, por exemplo, não tinha telefone celular, não tinha nem telefone muito sem fio, né? Aqueles de casa, era tudo telefone com fio. E naquela época, era caro ter telefone. Então, assim, tudo relacionado a telefone era caro. E eu lembro que uma das vezes eu peguei uma tesoura e cortei o fio do telefone inteiro. Tipo assim, eu não sei porquê, não me pergunte, mas eu cortei. E aí o que ela fazia? Ela fechava a porta da sala onde ficava, que a gente tinha uma sala, isso é uma coisa da minha família, a gente na casa assim, a gente sempre tinha uma sala que era colocada a televisão, e era onde a gente passava o dia ali o dia inteiro. E aí de final de semana meus pais, quando não estavam trabalhando, aí sentavam lá para assistir televisão com a gente. E nessa sala, a Verinha, ela ia lá e trancava a porta, falava, nossa, emperrou a porta, dava uns migué assim, só para esperar chegar segunda-feira, para eu ir para a escola, para ela poder contar. E aí, o que acontecia? Então, essa daí foi uma vez, e a outra vez, meu pai comprou uma televisão de 29 polegadas. Colocou lá a televisão, coisa mais linda, 29 polegadas. Na época, gente, vixe, televisão maravilhosa. Hoje em dia, né, nem tem mais isso, televisão de tubo, de 29 polegadas. Mas assim, e eu lembro que colocou lá e a gente falou, uau, nossa, estamos no cinema. E em um dos momentos que eu estava brincando, me distraindo, eu lembro que, tipo, vagamente assim, estava algum desenho passando na televisão, e eu queria copiar aquele desenho. O que eu fiz? Eu peguei a caneta e comecei a desenhar na televisão. Mas assim, eu não só desenhei na televisão, porque aí talvez se passasse um paninho ia sair, mas eu afundei na tela da televisão, assim, no vidro, e ficou a marca do desenho ali, né? E eu sei que, cara, dessa vez eu fiz essa arte lá por quinta, sexta-feira. A Verinha, ela se desdobrou e conseguiu chegar no segundo, sem meu pai entrar na sala. Mas eu sei que quando eu cheguei em casa, eu acho que eu cheguei que nem o filho pródigo. Porque eu sabia, porque assim, ela ia contar em algum momento, meu pai precisava saber. Mas eu chegava já na pontinha do pé, chegava todo cabisbaixo já, né? Parece aquele ursinho do pica-pau, né? Que ia pedir dinheiro, ele abaixava assim o bumbum, vinha assim, tudo. E eu vinha com aquela carinha. E eu imagino que o filho pródigo deve ter feito alguma coisa parecida. Ele veio todo maltrapilho, mas na hora que ele viu o pai, ele olha para o filho pródigo, ele olha e não enxerga mais ali aquele garoto simplesmente que está quebrado, está desfeito,
ou nada disso. Ele vê para que o filho pródigo veio para ele. Era aquele filhinho dele, que quando ele abria o braço, o filhinho corria. E ele para nesse momento e fala que eles correm para se encontrar, e abraça e beija, e fala: meu, esquece esse negócio de ser servo, eu te quero como filho. E diz que houve uma grande festa naquele lugar. E Jesus usou isso para elucidar a festa que tem no céu toda vez que um pecador se arrepende também. Então olha que interessante. Muitas das vezes a gente acaba não se enxergando nessas parábolas. Fala assim: pô, isso daí é para quem está lá fora da igreja, para quem vive no mundão. Eu não, eu estou aqui todo sábado, todo domingo, toda quarta, estou firme. Cara, mas o quanto o pecado ele tem se tornado normal na sua vida? O quanto o pecado ele tem se tornado corriqueiro, uma atitude do dia a dia, ou algo que já virou rotina para você? Eu queria ler um outro versículo aqui, tá? Que fala assim, está em Lucas 10, versículo 2, tá? Eu vou ler aqui alguns trechos que eu separei, tá? Mas é tudo dentro do capítulo 10 de Lucas. Se depois vocês quiserem ler com calma em casa, pode ficar à vontade, mas só para a gente não parar, porque meu tempo já está meio que se esgotando aqui, é melhor eu correr, tá? E dizia-lhes, só para situar vocês, isso daqui é Jesus falando com os 70. Quem são os 70, pastor? Imaginem que tinham 12 discípulos, certo? Aqueles mais famosos, conhecidos, que todo mundo já sabe quem são, tá? E depois desses 12, eles tiveram discípulos também, certo? E eles se juntaram num grupo que formava 70, beleza? Entenderam? Era isso, tá? E nesse momento, Jesus ele pega para falar com esses 70, para dar o quê? Instruções de como eles deveriam se portar para pregar o evangelho, para falar da palavra para as pessoas. Então vamos lá. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E vai lá, em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre eles a vossa paz, e se não, voltará para vós. Olha que interessante esse primeiro ponto, dentro dessa palavra. Ele fala, quando você vai para algum lugar, você tem que levar o que com você? A paz de Cristo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, entenderam? Sabe o que você fala para o teu irmão? Que você fala, a paz do Senhor. É isso aqui. Onde você vai, onde você leva aquilo que Deus tem sobre você. Você transmite a presença do Espírito Santo através do seu cumprimento. Fala paz, ou seja, você está derramando paz sobre aquela vida. E diz aqui, se aquele for uma pessoa digna, né, que está com o seu coração aberto para a paz, ela vai ficar. E se não for, o pior que pode acontecer, vai bater nela e voltar. De boa, tranquilo. Então, primeiro ponto, transbordar paz, beleza? Segura essa informação, tá? Bom, aí fala aqui algumas coisas, de comer, blá, 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 vamos lá, entrar. E aqui, chegamos aqui onde eu quero chegar. Em qualquer cidade em que entrares, e vos receberem, comei do que vos puseram diante, beleza. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E ele não deixa só essa parte, porque chegar ao reino de Deus já é coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele continua, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Vamos aqui, temos aqui, Jesus ele fala, você vai levar paz por onde você for, vai derramar, ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito de paz, porque é com Jesus que é o príncipe da paz, você vai transbordar isso sobre a vida das pessoas, e você vai curar os enfermos,
libertar o que precisa ser liberto, vai orar pelo que for necessário, você vai transmitir vida na vida das pessoas, certo? Mas espera aí, eu não quero que você se alegre por causa disso. Não, espera aí, como assim? Eu quero que você se alegre porque você foi lá e expulsou um demônio, a pessoa estribuchou. Não é esse o motivo maior da sua alegria. Claro, a gente fica feliz porque a pessoa foi liberta, mas esse não é o motivo maior da alegria. O motivo maior da alegria está na salvação. Segura essa informação. Vamos lá. Porque a Bíblia, ela, tipo assim, se você pega os pedaços, ela vai se encaixando. Vamos lá. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui em Hebreus já está lá para frente. E qual que é o que eles colocam aqui? O apóstolo ele coloca para as pessoas ali, para as pessoas da igreja naquele momento. Primeiro, a paz, ou seja, transborde a paz. E segundo, cara, santificação. A santificação te garante a salvação. Então, um ponto que às vezes a gente não tem se apercebido é que a nossa santificação, como cristãos que nós somos, tem que ser palavra de ordem no nosso dia a dia. Se lavar com o sangue de Jesus, se purificar para viver realmente como um filho, para ter os poderes de filho, para ser considerado filho de Deus, precisamos estar santificados nele. E, cara, ele podia simplesmente ter falado: ó, é o seguinte, pessoal, vocês têm que ficar santinho, tá certo? Tem que ficar santinho, não pode errar, não pode pecar, tem que ficar numa boa. Mas na verdade não, ele falou o seguinte: o apóstolo sabia da natureza pecaminosa do ser humano, e sabia o quanto é difícil, a gente luta contra o pecado. A tua carne te puxa para um lado, teu espírito está lutando para o outro. Mas sabe qual é a diferença daquele que vai para o céu, daquele que não vai para o céu? O quanto você está disposto a se limpar, o quanto você está disposto a mergulhar no sangue de Jesus, o quanto você está disposto a arrancar as coisas da sua vida por amor a Cristo. Santificação, o que é santificação? É uma limpeza diária que você tem que fazer na sua vida. Você tem que fazer essa limpeza. Você toma banho todo dia? Ah, para de ser mentiroso. Não, brincadeira. Mas sabe, até dei um exemplo que eu achei interessante. Eu por exemplo, eu gosto sim de tomar banho 2 vezes por dia. Sempre quando eu acordo e antes de dormir. E para quê? O meu banho da manhã é só um banho para eu acordar. Porque assim, eu já tomei antes de dormir, eu ainda estou meio limpinho. Então, de manhã, é aquele banho que se toma meio de olho fechado, assim, ó. Lava a barriga, lava as costas, os braços, onde bem merece, e tchau, banho feito, beleza. E sabe o que parece, espiritualmente falando, esse banho, que é aquele banho de gato, que você vai... Quando você ora antes de dormir, você chega para Deus e fala: não, eu vou me santificar, eu vou me limpar de todo pecado. E você fecha seu olho e fala assim: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. É desse jeito, é igualzinho. Taca assim água, pronto, estou limpo agora. Sabe qual que é o problema que tem acontecido hoje em dia? Qual que é a ação que Satanás tem tomado contra a igreja para enfraquecer e para tentar derrotar a gente? É tornar normal aquilo que é digno de morte. Nossa, pastor, que pesado. Tornar normal, tornar comum, tornar, natural, galera, dentro da normalidade. Aquilo que traz morte espiritual para você. E o que traz morte espiritual para você? É dito na palavra que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, e nós
não estamos ficando inconformados com o pecado na nossa vida, não temos tentado nos limpar e nos santificar como filhos que somos, nós estamos morrendo aos poucos. Vou te explicar de uma outra maneira também. Pecado é o que, pastor? Pecado é tudo aquilo que traz separação entre você e Deus. Tudo que trouxer separação entre você e Deus é pecado, simples assim. E quanto mais separado você está de Deus, mais normal vai ficando. Você vai se acostumando. Ai, nossa, nem sinto mais aquilo, mas sei lá. Estou indo todo dia para a igreja, está tudo certo. A consciência está limpa. Você vai ficando frio, você vai se deixando esfriar, e cada vez mais longe você nem vai mais sentindo. Você já ouviu falar de como que o pessoal mata rã para fazer na panela? O pessoal coloca a água da rãzinha lá na temperatura boa, geladinha, pá, e taca a rã lá dentro. Cara, a rã poderia pular daquela panela, mas ele liga a temperatura, e conforme essa temperatura vai subindo de forma gradual, a rã nem percebe que a temperatura chegou a ponto de cozinhar ela. Pensa como se fosse dessa forma, mas agora no sentido oposto. Você vai se afastando e se afastando e se afastando e se afastando, e chega uma hora que você já nem enxerga mais Deus, você já nem enxerga mais o Pai, você já nem sabe mais onde está o Pai, você já está tão perdido, tão longe, tão distante, que o que te falarem para você está ok, e você toma aquilo como verdade, esquece onde está a sua verdade, que é em Jesus. Cara, Deus ele tem para nós um chamado para restauração nessa noite. Sabe por quê? Porque uma igreja restaurada, uma igreja quebrantada, uma igreja santificada, ela tem força, e essa força que eu comentei aqui, é te dado esse anel com a autoridade do Pai, e onde você ora e você bate com aquele anel, as coisas acontecem. Essa autoridade é tua, mas muitas das vezes a gente tem preferido paquerar a comidinha dos porcos, ficar olhando, falando, que delícia a comida dos porcos, do que correr para a casa do Pai, do que voltar para os pés do Senhor e falar, Jesus, eu sei que eu me perdi demais, mas eu quero só você nessa noite. Aleluia. E Satanás ele tem trazido como essa estratégia de normalizar o pecado, normalizar na nossa vida, e isso tem trazido morte cada dia mais dentro da igreja, e a igreja fica parecendo The Walking Dead, só zumbi, sabe? Eu não estou falando da igreja Aliança da Paz não, gente, estou falando da igreja brasileira, a igreja mundial, com termos como a supergraça, hipergraça, nossa, tudo beleza, está tudo válido, você foi salvo, então você nunca vai deixar de ser salvo, você uma vez é filho, nunca mais vai deixar de ser filho. Mas a minha Bíblia fala que se eu não seguir a santificação, eu não vou ver a Deus, porque cada vez eu fico mais longe, mais longe, mais longe, chega uma hora que eu não vejo mais a Deus. E Satanás ele começa a normalizar aquilo que era incomum. Como assim, pastor? Vamos lá. Para quem é mais antigo de igreja, os pastores aqui que tem mais tempo de casa, a gente sabe que antigamente era muito comum a gente ver assim, poxa, tal pessoa pecou. E como que eu sei que tal pessoa pecou? Tipo assim, um pecado que abala a família, por exemplo, um adultério, vamos dar como exemplo. Poxa, aquele cara, ele saía do meio do pessoal, ele saía da igreja, ele saía... Agora Satanás, ele percebeu que se ele te quebrar e te deixar dentro da igreja, é mais útil, porque você acha que você ainda está vivo. Quando você está lá fora, você tem certeza que você está morto, mas se você ficar aqui dentro, e tiver todo podrinho por dentro, você ainda vem para cá e fala, não, estou bem. Quando a gente ora aqui na frente e chama você que está sentindo, sabe, que precisa de uma mudança, uma transformação, e você até fala, poxa, até queria essa transformação, mas poxa,
já estou há tanto tempo na igreja, eu vim toda semana, né? Acho que não precisa, não é comigo isso não. E como que isso foi acontecendo na nossa vida? Normalizando nas coisas mais corriqueiras, mais bobas, mais do dia a dia. E eu vou deixar bem claro que eu não sou contra televisão, não sou contra assistir televisão, não sou contra assistir novela, não sou contra nada disso, tá? Vou deixar bem claro isso aqui. Mas pensa no seguinte, há anos atrás o casamento ele era muito mais valorizado. Há anos atrás a família era uma instituição muito mais fortalecida. E o que começou a ser trazido para nós através de novelas, de filmes, enfim. Porque o mocinho, ele sempre tem que ter aquele triângulo amoroso, né? Que ele tem a mulher dele, mas ele começa a gostar da mocinha. O mocinho, ele sempre tem que ter aquele negócio de tipo, se ele matar o bandido tá tudo certo, tem que matar. E quando você vê, você está torcendo mesmo para que ele fique com a outra. A outra é muito mais legal, olha que bonita que ela é. Cara, mas assim, a gente fala, mas isso não é para a minha vida. Será que aos poucos não tem normalizado isso na tua cabeça? Um pouquinho. Será que o que antes já ardia no teu ouvido, hoje já passa batido? Vou dar um exemplo bem bobo, que eu dei para os meus adolescentes outro dia, que é o falar palavrão, tá? Pastor, mas é um pecado? Não estamos nessa discussão no momento, apesar de que a gente sabe que a gente precisa evitar tudo aquilo que nos surge, beleza? Cara, nós temos lá, quando a gente é pequenininho, pelo menos a minha mãe e meu pai não tinham o costume de falar palavrão em casa, quer dizer, nunca tiveram, graças a Deus. E eles me ensinaram que era errado, era feio, isso é palavra feia, não pode. E quando eu ia para a escola, e eu ouvia alguém falando um palavrão, eu falava, nossa, falou palavrão, meu. Chegava para a mãe e falava, mãe, Joãozinho, ele falou palavrão, velho. E ela falava, nossa, que feio, não anda perto do Joãozinho. Beleza. E aí você vai crescendo. E daqui a pouco você está numa série maior, lá, quarta, sétima, sei lá. E aí aquela molecadinha tudo brincando, jogando bola, não sei o quê. Aí o outro começa a soltar um palavrão e você fala, opa, mas ele é um boca suja mesmo, né? Ele é um boca suja. Poxa vida, tá errado, mas é um boca suja. Aí daqui a pouco, você começa a ver que aquilo tá tão normal na tua vida que você, tô nervoso aqui, vou soltar e solta ali. Outra coisa engraçada, gente, da minha infância. Quando a gente ficava muito nervoso, Verinha, ela pegava eu e o Henrique, né, o pastor Henrique, meu irmão mais velho, ela colocava a gente no quintal e falava, agora, pode falar os palavrão aí. E aí a gente ficava, seu bobão, seu feio, que é os palavrão mais pesados que a gente conseguia falar. Mas eu digo assim, imagine que as coisas vão se normalizando de maneira tão devagarzinho que daqui a pouco está dentro de você. A gente não pode deixar o mundo entrar na igreja. A gente não pode deixar o mundo entrar na igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. A gente não pode deixar normalizar esse tipo de coisa dentro de nós. O mundo lá fora pode estar caindo, pode ter quem for na presidência, pode ter qualquer um como governador, mas uma coisa é certa, dentro de você não pode normalizar aquilo que é morte. Aleluia. Bom, aleluia, Jesus. E o que Satanás ele mais quer com tudo isso, com todo esse passo a passo aí, de normalizar o pecado em você e você começar a se sentir cada vez mais morto, é te afastar de Jesus, óbvio, né? Porque ele tem uma imensa inveja de você, porque você pode correr para os braços de Jesus, você é amado de Jesus, mas muitas das vezes a gente prefere ficar no lugar onde a gente está, do que correr para o Pai. E outra coisa, o motivo de haver festa no céu, quando o pecador se arrepende, quando eu e você
tomamos a nossa vida e falamos, cara, eu não quero mais viver em iniquidade, não quero mais viver em pecado, eu quero estar pertinho de Jesus. É porque a partir do momento que você entende quanto o pecado é danoso, e você se lava com o sangue de Jesus, você faz válido sobre a sua vida o sacrifício que Jesus fez na cruz. Cara, imagina o seguinte, você já parou para pensar uma coisa? Que Jesus, ele era o príncipe do reino, maior reino do universo, cara. Ele era o príncipe, ele era o poderoso, filho do Deus Todo-Poderoso, do número 1. Ele estava à direita do Pai. E cara, ali naquele reino, os anjinhos e todo mundo amavam a presença de Jesus. E quando Jesus vem para sofrer, o céu todo sofre com aquele momento. E ver com que o sacrifício de Jesus valeu para a sua vida, traz alegria no céu. Traz felicidade para os anjinhos e tudo mais, porque fala que os anjos se alegram. E olha que doido, aí começa a minha imaginação, né? O fantástico mundo de Bob. Cara, vocês já pararam para pensar que tem anjo de tudo que é jeito? Tipo, pensa assim, ó, acompanha meu raciocínio. Tem demônio pra caramba, que é o que a gente mais ouve, que fala, tipo, falar que aconteceu, não sei o que, tal. A gente sabe que tem muito demônio. Mas os demônios são só 1/3 do céu, os outros 2/3 são anjos, certo? Só 1/3 se rebelou, os outros 2/3 continuam sendo anjo, bonitinho, lindinho, fofinho, tá? Beleza? Então pense o seguinte, se ainda tem 2/3 lá no céu, e alguns desses anjos são descritos na Bíblia de formas distintas, que falam que alguns anjos têm a função de guerrear, outros anjos têm a função de ser mensageiro, um anjo, ele, sabe, ele parece mais com um ser humano, mas o outro, ele tem 6 asas e olhos nas asas, e tem cara de leão, e cara de boi, e cara de... Cara, mó loucura. Aí você pensa o seguinte, essa galera toda do céu, que tem um monte de coisa para fazer, imagino eu, né? Tipo, eles devem ter funções lá. Eles param tudo que estão fazendo simplesmente porque você se arrependeu e voltou para Jesus. É louco de pensar, fácil não é? É louco. Ó, porque assim, para mim, sinceramente, o que mais queima no meu coração, de verdade, é a volta de Jesus, cara. Minha vontade maior é ir pro céu. Pelo seguinte motivo. Vamos parar aqui para pensar uma coisa. Vocês já leram Apocalipse? Quem não leu, pelo amor de Deus, não perca o seu tempo, vá ler um bom livro da Bíblia. Cara, no Apocalipse ele começa a descrever como são as regiões celestiais, cara. E ele fala sobre o Santo dos Santos, que é onde Deus está sentado, Jesus está à direita, tem 24 anciãos, e tem um monte de seres viventes ali em volta, rodeando, e todo mundo gritando, santo, santo, santo. Cara, é um negócio que você sente poder em ler aquilo. Você sente o poder daquilo. E imagina que todo o céu faz festa quando você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, quando você se joga nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque é uma vitória. É a vitória que todos nós estamos esperando. Só tem 2 lugares na Bíblia que fala da festa no céu, basicamente. Tem esse momento aqui em Lucas 15 que fala sobre o arrependimento, que gera festa no céu. E sabe onde que fala depois de novo? Lá em Apocalipse. Fala também. E ele fala o que em Apocalipse? Fala que depois que o dragão foi derrotado, e Satanás já não tem mais como acusar os filhos de Deus, o céu se alegrou, o céu fez festa. Então vocês entendem que a nossa vida, você, pastor, mas eu, graças a Deus, eu estou aqui lutando, estou conseguindo me manter, beleza, mas será que está queimando no teu coração para você começar a transbordar essa paz para a vida das pessoas ao seu redor? Está transbordando para você trazer transformação por onde você passa, para você gerar isso no céu, para você gerar isso, aleluia. E cara, a gente sabe que hoje em dia
né? Sinceramente, já fazia um tempo que as igrejas tinham parado de tocar no assunto volta de Jesus. E quem veio aqui no aniversário da igreja viu que, cara, inconscientemente, uma coisa começou a bater, uma pregação bateu em cima da outra. E eu vou te falar, galerinha, não foi nada combinado. Tá? Deus, ele começa a chamar a atenção da igreja, porque Jesus volta quando a igreja faz o papel de igreja, traz transformação na vida das pessoas. Jesus pode voltar quando a última pessoa tiver ouvido sobre o Evangelho. E as pessoas só vão ouvir sobre o Evangelho quando você estiver cheio da presença de Deus para derramar sobre elas. Então entenda que você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, pode ser o elemento de transformação da sua vida. Pode ser o ponto de transformação, de mudança, de um novo tempo para você. Porque vivendo a transformação em você, você pode transformar. E vivendo a santidade em você, você ganha o poder de filho. E cara, nada pode parar um filho de Deus. Nada.